em Efésios, capítulo 5, versículo 31 ao 33. Diz assim: por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois, uma só carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, irmãos. Para os homens. Quem aqui gosta de carro? Mas assim, gosta mesmo de carro. Não gosta assim, igual eu. Eu gosto de ter um carro para me levar para os lugares. Mas tem homem que gosta de carro. Gosta assim, gosta. Não importa se ele é novo, se ele é velho, mas gosta dele, sabe? Aquele que não pode ter uma poeirinha que vai... Tem? Você? Tem mais alguém? Roma. Aí, ó. Tem alguns. Às vezes você não gosta de carro, mas você gosta de outra coisa. Tipo, eu gosto de tecnologia, eu gosto de ter computador, eu gosto de ter tablet, essas coisas, videogame. Tem alguém que gosta, assim, dessas coisas? Aí, ó, sempre tem. Eu gosto também, gente. Mas eu gosto assim mais ou menos, não tenho muita paciência. E agora, para as mulheres, eu não sei nem o que perguntar o que vocês gostam, mas eu vou chutar. Shopping. Quem gosta de sapato? Mulheres. Uau, mais do que carro. Bolsa. Mala, né? Quem gosta de mala? Aquelas... E quando a gente gosta de alguma coisa, o que a gente faz com isso que a gente gosta? Que a gente tem esse carinho especial? A gente cuida, não cuida? Hoje a Luísa estava colocando um tênis para sair de casa, que não tinha condição de vir para a igreja. Mas ela gosta muito dele. Gosta muito dele. Aí a Paula na hora falou, tira esse tênis. Isso não é tênis de ir para a igreja. Ah, mãe, mas eu gosto, tal. Sabe o que eu falei para ela? Falei assim, quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Eu falei, como diz o profeta Peninha, quando a gente gosta, a gente cuida. Eu falei, Luísa, por que você não limpou? Por que você não lavou? Você gosta tanto? Desse jeito não dá. E é assim, gente, tudo que a gente gosta muito, tudo que a gente tem um carinho especial, a gente dedica tempo ali. Quando o Roma, né, tem um carro lá que ele gosta muito, né, Roma? E é lindo mesmo. Quanto tempo você gasta para manter ele do jeito que você gosta, limpinho? Você acorda mais cedo, você compra uns produtos bons para passar ali nele, não é? Quem gosta da bolsa, não larga a bolsa em qualquer lugar, né, mulher? Você não larga assim, deixa aí, não. Tem até, às vezes, uma outra bolsa para guardar a bolsa, não é? Aí você não sabe qual que você gosta mais. Mas quando a gente gosta, a gente cuida. E eu queria, assim, perguntar para vocês. O quanto vocês valorizam a família? O quanto vocês valorizam o casamento? Nós valorizamos, não valorizamos? Mas quando a gente valoriza, a gente cuida, não cuida? Quando a gente valoriza, a gente... Por exemplo, eu valorizo aquele eletrônico. Então eu não quero que ele estrague, eu quero usar o melhor que ele pode me oferecer. Eu tenho que ir lá e ler o manual, eu tenho que estudar para aprender a usar. E na família, no casamento, nós precisamos buscar com quem criou. E quem criou foi Deus. Então é em Deus que nós vamos encontrar as respostas e as soluções para todos os nossos problemas na nossa casa, no nosso casamento, com os nossos filhos, com a nossa família. Amém? Vocês estão comigo? Irmãos, Deus coloca o casamento acima de tudo. Lá em Hebreus capítulo 13 ou 12, deixa eu ver aqui, Hebreus 13, 4, diz que venerado entre todos seja o matrimônio. Deus coloca o casamento acima de tudo. A Bíblia, em Gênesis, começa com o casamento.
Na Bíblia termina, lá em Apocalipse, com um casamento. Nós acabamos de ler um texto onde Paulo estava dando direção para a igreja, falando como deve ser um casamento, marido, esposa. E ele fala, tem um grande mistério nessa palavra. E eu acredito que esse mistério é a respeito de Cristo e a igreja. Mas também é do marido e esposa. Irmãos, o profeta Oséias, quando Deus quer falar com o povo de Israel, com a nação de Israel, quer mostrar como aquela nação está sendo infiel a Ele, desobediente a Ele. Vocês sabem o que Deus manda o profeta Oséias fazer? Falou assim, vai e casa com uma prostituta. Um profeta casar com uma prostituta? Deus mandou, então vai lá. Ele foi e casou, pagou um preço por ela. Trocou as vestes dela, deu banho, perfumou, colocou anel, brinco, enfeites. Uma mulher digna, fez dela uma mulher digna, teve filhos com ela. E todo mundo vendo. Um dia ele acorda, cadê a mulher? Voltou para a vida. Senhor, aquela mulher que o Senhor me deu, não quero mais, não quero saber. Mas Deus, não é assim não. Vai lá. Pega ela de novo. Mas ela foi infiel. Ela não valorizou tudo aquilo que eu fiz por ela. Ela não assumiu a responsabilidade de minha esposa. Ela foi infiel. Olha que humilhante para mim. Como que eu vou lá de novo? Você vai lá de novo, porque é assim que eu faço. É assim que eu faço com a nação. Vai lá, e você vai pagar de novo por ela. E você vai dar banho nela. E você vai colocar um anel no dedo dela. Vai trocar as vestes dela. E vai fazer ela digna de novo. Quantos estão entendendo, irmãos? Que assim como Cristo e a igreja, assim é marido e mulher. O Senhor está sempre falando desse relacionamento. Quando Jesus inicia o seu ministério, irmãos, qual que foi o primeiro milagre que ele faz? Vocês sabem? Foi num casamento. Mas é coincidência? É igualzinha a dos donuts. Igualzinho. Jesus, ele levou alegria para aquele casamento. Jesus, ele foi convidado para aquele casamento. Olha quantos ensinamentos. Jesus foi convidado para aquele casamento. E aquele casamento teve alegria, teve festa, foi próspero, porque Jesus foi convidado para aquele casamento. Mas eu já convidei Jesus para o meu casamento. Mas você está obedecendo Jesus no seu casamento? Porque quando o vinho acabou, Jesus deu uma ordem naquele casamento. Tá vendo aquelas talhas? Talhas, né, pastor? De água, encham ela de água. E não vi ninguém lá falar assim, não, muito pesado, porque cabe mais ou menos uns 100 litros ali de água. Eles foram lá e encheram. O que esse homem quer? Acabou o vinho, não acabou a água. Não questionaram. Encheram de vinho, encheram de água. E o milagre aconteceu. E quem que viu esse milagre? Quem obedeceu a Deus. Quem obedeceu a Jesus. Quem colocou a água, viu que era água. E viu que era vinho. Então, irmãos, a importância que Deus dá para o casamento é muito grande. A importância que Deus dá para a família é muito grande. Eu queria que você entendesse isso nessa manhã. Que você, se você já valorizava, que você valorize ainda mais. Porque o nosso Deus valoriza muito o casamento. Valoriza muito a família. Amém? E se a gente agora que entendemos que o casamento é tão importante para Deus, tão importante para a sociedade, nós temos que entender como funciona um casamento.
Nós temos que entender como funciona uma família segundo o coração de Deus. Porque quem criou foi Deus. Não adianta a gente ir buscar em livros, em professores, porque quem ensina sobre o casamento, quem ensina sobre a família é Deus. Quem criou foi Deus. Se você quiser aprender sobre homem e mulher, você faz um curso de medicina, de anatomia, e você vai ver o corpo humano, porque o corpo humano foi feito da terra, Deus criou da terra, e o que a terra criou, a terra explica. Mas o que Deus criou, o marido e a esposa, só Deus explica. Então é nele que a gente vai buscar a resposta. Amém? E eu queria ler agora o texto que está lá em Gênesis. Capítulo 2, do versículo 21 ao 23. Quando Deus cria a esposa. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Irmãos, aqui Deus cria a esposa. Eu não sei você, mas eu não costumo reclamar da minha esposa. Mas você já deve ter visto alguém reclamar da esposa, não viu? Quantos aqui já viram? Eu conheço alguém que fala mal da esposa. Eu conheço alguém aqui que reclama da esposa. Porque ela é isso, porque ela é aquilo, porque ela não me valoriza, porque ela gasta demais, porque ela é bagunceira. Quantos já viram? É um comentário que às vezes a gente ouve, né? Irmãos, quando a gente entende que a nossa esposa é tudo aquilo que Deus tira de nós, homens, a gente para de reclamar. Eva foi criada do que Deus tirou de Adão. A esposa é criada daquilo que Deus tira de você, marido, e coloca nela. Então, assim, se você conhece alguém que fala mal da esposa, ensina isso para ele. Fala para ele, cara, não fala mais mal da sua esposa. Sabe por quê? Porque quando você fala mal da sua esposa, você está falando mal de você. Está falando mal de você. Mas por quê? Como que assim eu estou falando mal de mim? Porque Deus, quando cria a esposa, porque você escolhe uma mulher para casar. Mas a esposa, ela é formada com o que Deus tira de você. Porque a mulher nasceu de Deus, assim como o homem, mas a esposa nasce do marido. Então ensina isso para ele. Não deixa mais ele falar mal da mulher não, porque ele está passando vergonha. Amém, irmãos? Está confuso ou dá para entender? Mais um pouquinho? Irmãos, vamos continuar aqui. Gênesis 2, do 24 ao 25. São algumas etapas que o Senhor nos ensina. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Irmãos, eu entendo que essa instrução que o Senhor nos dá, ela não está numa linha reta, tudo acontece de uma vez. São etapas no nosso casamento. São etapas. E tem muita gente casada há 20, 30 anos que não cumpriu a primeira etapa. E é importante, nós entendemos, amém? Que é importante o casamento, que é importante a família. Conta aqui, eu gastei um tempinho tentando explicar e provar para vocês que é importante, amém? Deixar o pai e mãe. Rapidamente eu quero falar sobre isso. Deixar só o pai e mãe, não é só você falar assim, agora eu sou casado. Agora eu tenho a minha esposa. Não é só isso. Sabe por quê? Quem criou o casamento foi Deus. Não foi você a partir do momento que você casou.
O casamento ele já existe antes da fundação do mundo, e foi Deus que criou, e ele celebrou um só casamento, o de Cristo e a igreja, e ponto. Quando nós entramos no casamento, nós temos que entender que no casamento existem leis, existe uma jurisdição que eu tenho que respeitar para eu ter a plenitude do casamento. Amém? Quantos estão entendendo? E o Senhor dá essa instrução, deixar pai e mãe, fisicamente, emocionalmente e financeiramente. Parece simples, mas muitas pessoas estão pedalando nessa primeira instrução. Primeiro, fisicamente, você, claro, devido a situações, casos específicos, eu não quero falar sobre isso, mas eu quero falar o que Deus ministrou. Nós temos que deixar, nós temos que ter um lugar físico, geográfico, separado para o nosso casamento, para a nossa casa, para a nossa família. Isso é saudável. E eu não quero gastar tempo com isso, porque não é esse o objetivo. Mas dá para entender que a gente precisa da nossa casa. Que não é saudável morar junto com os pais. Salvo a exceção de um período ou outro, uma ajuda, que eu sou super a favor dos pais ajudarem. Mas quando você se casa, você sai da condição de filho e de filha e vai para a condição de marido e esposa. E você continua honrando sim seus pais, mas agora a sua vida é com a sua esposa, com o seu marido. Amém? Emocionalmente, mas o que meu pai vai falar, o que minha mãe vai pensar. Irmãos, agora é o que a sua esposa pensa, é o que você pensa, o que vocês acordarem. Nada pode influenciar. Financeiramente, eu venho de uma família muito simples, e que na simplicidade e humildade da minha família, o meu pai proporcionou para mim uma facilidade para eu poder seguir a minha vida. E eu pude usufruir do benefício que os meus pais me deram. Eu queria estudar para ter a profissão que eu tenho hoje. Meu pai ele pagou o curso para mim, e eu estudei, eu aproveitei isso. Quando rapazes na minha idade, na época, com 17, 18 anos, tinham que estar trabalhando. A situação que eu vivia, o contexto que eu vivia, um rapaz de 17 anos que não trabalhava, não existia, era só filho de rico. Aonde eu vivia lá, todo mundo trabalhava com 17 anos. Mas o meu pai se esforçou, dentro das limitações dele, para pagar esse curso para mim, e eu aproveitei. E isso é bom, irmãos. Depois de casado, teve situações que o meu pai me ajudou, mas eu nunca dependi dele financeiramente depois de casado. Mas eu usufruí do que os meus pais têm para oferecer. E é diferente do que se aproveitar do que o pai tem. E quando a gente casa, a gente tem que ter isso muito bem definido na nossa casa. Amém? O próximo, unir-se a sua mulher. Unir-se a sua mulher não é só ir morar junto, irmãos. Sabe por quê? Porque morar junto, eu posso morar junto com uma outra pessoa, que não sou casado. Eu posso morar junto com colegas de trabalho e dividir as contas, as despesas. Unir-se a sua mulher é ir além de estar fisicamente junto. Unir-se a sua mulher é você entender que você não tem mais uma vontade própria. É entender que tudo que você já viveu em carreira solo, vamos dizer assim, agora você tem que saber o que a outra pessoa quer, o que o outro cônjuge quer. E é entender isso, eu não estou falando em fazer, é entender isso, que não existe mais o meu carro, não existe mais a minha casa, não existe mais o meu negócio, o meu dinheiro, a minha conta bancária, o meu sonho, o meu propósito, o meu ministério, o meu negócio. Não existe mais isso na vida de casado, irmãos. Unir-se a sua mulher é você como homem, você como mulher entender que as vontades têm que estar alinhadas no Senhor. Lá em Coríntios, capítulo 11, diz que no Senhor
nem o marido é independente da esposa e nem a esposa é independente do marido. No Senhor, nem o marido é independente da esposa, nem a esposa do marido. E nessa parte a gente vê, a gente que trabalha com o Ministério de Família, conversa com muita gente, a gente percebe que às vezes a maioria dos problemas estão relacionados à independência do cônjuge. Ou da mulher, independente do homem, ou do marido, independente da mulher. A gente percebe pessoas querendo avançar no ministério da igreja. Não, que eu quero trabalhar na igreja, que eu quero falar da palavra do Senhor, que eu quero ser usado pelo Senhor. Mas não sabe nem o que o marido está pensando. Não dá atenção em casa, não dá atenção para o marido. O marido não tem ideia do que a pessoa quer. E o marido, não, que eu quero isso no meu trabalho, eu preciso conquistar isso e tal, e nunca perguntou para a mulher se é isso que ela quer. No Senhor, não existe independência, nem do marido, nem da esposa. Existe uma vontade, e que vocês vão ter que trabalhar muito para conseguir se unir um ao outro, porque não é fácil. Mas no Senhor a gente consegue. Na força do Senhor ele consegue. O pastor, quando falou na torre, falou aqui que algo está acontecendo no nosso meio. E famílias vão ser muito abençoadas nesse lugar. Estão sendo abençoadas. Assim como a minha família é abençoada. Eu conheço muitas famílias e muitas que passarão a ser, se não são ainda. Porque o Senhor já começou um avivamento. E o avivamento é a partir de dentro de casa. Com famílias estruturadas, com casamentos saudáveis, com casamentos que entenderam qual é a vontade de Deus. Agora eu pergunto para vocês, irmãos, se no Senhor a gente tem que ser unido com a nossa mulher, se a gente faz alguma coisa escondido, a gente não faz no Senhor. Porque no Senhor não existe independência. Agora, se a gente não faz no Senhor, a gente faz em quem? A gente faz no diabo. E aí perde a autoridade espiritual. Porque no mesmo capítulo 11 fala que a mulher que se submete ao marido, os anjos veem que ela se submete ao marido, e tanto os anjos bons quanto os maus vão entender que aquela mulher é submissa ao marido. Ou seja, ela está debaixo da autoridade do marido. Ou seja, ela está debaixo da vontade de Deus, porque é assim que Deus ensina. Então, os anjos a protegem o casamento, protege a aliança, protege a família. Mas se os anjos percebem que ela não é submissa, os anjos maus vão usar isso contra aquela casa, contra aquela família. Porque a independência faz com que você perca a sua autoridade espiritual. Como família, como casado. Porque no Senhor, nem o homem nem a mulher é independente um do outro. No capítulo 11 também, deixa muito claro, e fala assim, que o marido reflete a glória de Deus. E que a esposa reflete a glória do marido. Irmãos, eu não quero complicar muito, mas eu preciso dizer isso. Quando Deus criou Adão, quem foi a primeira pessoa que Adão viu? Quando Deus soprou o fôlego de vida em Adão, quem foi a primeira pessoa que Adão viu? Deus, não foi? Então ele se viu a partir de Deus, da glória de Deus. Quando Deus cria Eva, cria a esposa, tira lá de Adão e cria a esposa, a palavra fala que Deus levou Eva até Adão. Quem foi a primeira pessoa que Eva viu? Adão. Então ela se vê a partir de Adão. Irmão, pode conversar um casal que está com problema. Sabe por quê? A mulher não tem segurança no marido. E a mulher, a esposa, não estou falando da mulher
solteira da mulher. Mas a esposa, ela encontra refúgio, segurança, paz, em conforto, é no marido. Porque a esposa nasce e vê, a primeira pessoa foi Adão. E a Bíblia fala, Adão reflete, o marido reflete a glória de Deus. E a esposa reflete a glória do marido. Irmãos, quando Deus dá aquele sonho para José, e José fala assim, eis que eu vi o sol e a lua e 11 estrelas, e ambos se prostravam contra mim. Ele estava querendo dizer que o pai, a mãe, os seus irmãos se prostravam diante dele. E os irmãos ficaram bravos, mas o que eu quero dizer é, Deus usou a representação do sol e a lua para falar do pai e mãe de José. O sol constante, luz própria, e a lua reflete a luz do sol. Irmãos, a Bíblia em todo momento está falando de um relacionamento entre marido e mulher. Assim como é o meu relacionamento, meu e da Paula, tem que ser o meu com Cristo. E o detalhe, irmãos, existe uma grande diferença entre o sol e a lua. Sol é sempre sol, sol não sai do lugar, sol é constante. Vai sobrar para você, Paulo, porque você é a minha lua. A lua tem fase, irmãos. A lua tem fase. Irmãos, quando eu casei, meu sorvete preferido sempre foi o de creme. E até hoje é de creme. O da Paula já mudou várias vezes. Irmão, o homem, se o homem não buscar a glória de Deus, se o homem não refletir a glória de Deus, a mulher vai tentar dar luz própria e ela não vai conseguir. Ela não vai conseguir. Porque ela reflete a glória do marido. Então não adianta. Sol é sempre sol. E a mulher, ela tem fase, a gente precisa compreender isso, viu, marido? Ela fala hoje, mas estou com uma vontade de comer um sorvete de chocolate, Não, vou buscar para você, mas já fechou o mercado. Não, amanhã eu trago um sorvete. Aí eu saio do trabalho, pego um sorvete de chocolate, entrego para ela. Aí, amor, seu sorvete de chocolate estava com vontade. Mas não tinha de limão? Porque já mudou a fase. Já mudou. Irmãos, e os filhos? Eu quero falar dos filhos. Os filhos, eles vão aprender e vão crescer vendo o que o pai e a mãe faz. Amém? Mas tem muitos pais preocupados com o que se ensina na escola, com o que se ensina nas faculdades, com o que passa no filme ou no YouTube. E tem que estar mesmo preocupado. Só que, irmãos, nada disso pode mudar ou influenciar seu filho, se na sua casa essas coisas que nós falamos agora estiver bem estabelecida. Nada. Lá em Provérbios 22, 26, eu queria ler esse texto com vocês. Diz assim: instrui o menino no caminho que se deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Irmãos, eu vejo muitos pais preocupados sim em ensinar o caminho para o filho. Muitos pais que se dedicam em mostrar o caminho para o filho. É assim que você tem que fazer, é assado. Mas
A palavra do Senhor diz que nós temos que ensinar o nosso filho no caminho. Não é só apontar o caminho. O problema da nossa sociedade hoje é que os pais apontam o caminho. Ó, é lá, filho. Você tem que ir para a igreja, filho, mas você não vai. Ó, vai para a célula, mas você não vai. Você tem que ler a Bíblia, filho, mas você não lê. Você tem que orar, meu filho, mas você não ora. Aí você vai culpar Deus. Eu sempre falei para meu filho, agora ele virou esse miserável. Deus fala para você. Minha palavra, ela não muda. Ela é verdadeira. É no caminho. Como que eu vou ensinar meu filho? A ir na igreja. Indo na igreja. Porque filho que mora com os pais, eles não mandam nada. Eles não mandam nada. Eu não pergunto para Luiz e para o Heitor se eles querem vir para a igreja. Eu trago eles. Porque eles não mandam. Quem decide sou eu. Eu e a Paula, né? Mais a Paula. Quando a gente casa, a gente não tem mais que obedecer nossos pais. A gente mudou de jurisdição, mas a gente tem que honrar, porque o princípio não muda. Honrar pai e mãe. Mas enquanto está dentro de casa, não importa a idade, quem manda é o pai. Quem manda é a mãe. Eu vejo muitas famílias trabalhando, pai e mãe trabalhando. Não, eu preciso deixar alguma coisa para o meu filho. Não, eu faço tudo isso por você, meu filho. Aí trabalha, não está presente, nem o pai, nem a mãe. E tudo justifica por causa do filho. Não, é porque eu tenho um filho agora para cuidar. Não, eu não posso me arriscar. Não, eu não posso faltar no trabalho, não posso ir na igreja, não posso pedir para mudar meu horário porque eu preciso daquele emprego, eu tenho um filho para cuidar, irmãos. Eu quero deixar algo para o meu filho, para ele desfrutar nessa terra, não penar igual eu estou aqui, não. Irmão, você acha que Deus nunca disse para a gente preparar uma herança para Deus, para os nossos filhos. Não são coisas que a gente tem que deixar para os nossos filhos. Mesmo porque a gente percebe famílias que não têm muito recurso financeiro, mas tem algo de valor dentro daquela casa tão grande, que dinheiro nenhum pode comprar. Então nós como pais, preocupados com os filhos, não são coisas que a gente tem que dar para o nosso filho. Porque herança é aquilo que você deixa para ele. Mas o importante é o que você deixa dentro dele. Dinheiro nenhum pode fazer isso. Que é o legado. Eu vou deixar para o meu filho, para minha filha, um legado. É uma coisa de valor tremendo dentro dele. Onde ninguém pode mexer, ninguém pode roubar, ninguém pode alcançar. E é para isso que eu tenho que trabalhar. É nisso que eu tenho que gastar a minha energia. Por quê? O tema dessa mensagem é o Espírito e a noiva dizem vem. Está lá no capítulo 22 de Apocalipse, essa palavra. E a palavra que Deus deu no meu coração, que essas informações todas eu tinha, irmãos. Eu sabia, já tinha lido, já tinha ouvido ministrações, já vi pastores falando sobre isso. Mas o que Deus falou no meu coração é que a minha casa, a minha família, ela deve glorificar a Deus. E ela deve revelar Deus para outras famílias e para outras pessoas. E o Espírito e a noiva, quando dizem vem, sou eu e a Paula dizendo, vem para outra família, vem ter uma família como a minha, vem desfrutar daquilo que eu desfruto no Senhor. E através da palavra, não sou eu que inventei nada, eu não faço nada porque mas Deus ministrou isso no nosso coração. E desde o nosso que a gente se conheceu, o nosso casamento, a gente tenta viver tudo aquilo que o Senhor sonhou para nós. E eu ser obediente, custe o que custar. Se tiver que abrir mão
de trabalho, de profissão, de sonho. Nós estamos prontos para isso. E faz tempo que nós estamos prontos para isso. Porque nós entendemos o que é ser um. E depois que a gente entendeu o que é ser um, nós não precisamos mais discutir se eu quero isso ou aquilo. Não. Porque quem fala sozinho é louco. E eu e a Paula, nós somos um. Então, quando Deus fala comigo, falou com ela já. Quando a gente pensa uma coisa, ela já pensou também. E normalmente quem pensa primeiro é ela, irmãos. Porque a Paula entendeu que ela, como mulher, como esposa, Deus dá tudo para a mulher. A sensibilidade, né? Essa faceta profética. É tudo para a mulher. Para nós Ele dá autoridade. Mas o resto Ele dá tudo para a mulher. E se a mulher entende todo esse poder que ela tem e faz aquilo que Deus ensina, que é ser igreja, entregar tudo isso para Cristo, toda a honra, toda a glória para Cristo, que no casamento eu represento Cristo, que é o que a Paula fala, tudo que ela aprende, tudo que ela fala, tudo que ela ensina, ela passa para mim. E Cristo devolve para ela. Cristo devolve para a igreja. Irmãos, a gente tem que entender que o nosso relacionamento aqui, de marido e mulher, é mais aqui do que aqui. Assim como a Paula acordou hoje e falou isso para mim, eu precisava saber dessa informação. E ela passou para mim porque ela sabia que eu precisava dessa informação. E essa é a função da esposa. Não tomar frente, não querer ter luz própria. E quando ela dá para a igreja, nós como igreja, quando trabalhamos, fazemos tudo aqui, tudo é para Cristo. Eu venho tocar no louvor para Cristo. Eu venho ser diácono para Cristo. Eu entrego tudo o meu dom, tudo que eu sei fazer para Cristo. Quando a esposa entende que tudo que ela tem, todo o potencial que ela tem, ela entrega pro marido, aí vocês são um, irmãos. E quando o marido ama a sua esposa, como Cristo amou a igreja, dando sua própria vida por ela, aí, irmãos, isso é ser um. Isso é ser uma só carne, irmãos. E eu queria concluir fazendo uma pergunta para vocês. Você tem inspirado pessoas através do seu casamento? Através da sua família? Responda essa pergunta para você mesmo. Você tem inspirado pessoas, famílias, através do seu casamento? Irmãos, o seu casamento, a sua família, diz para as pessoas assim, ó, vem, vem. Porque o Espírito e a noiva dizem, vem. E o meu casamento tem que dizer, vem. Vem para Cristo. As pessoas têm que olhar para o nosso casamento, para a nossa família e falar assim, eu quero Deus dessa família.